Minha gente, no Segunda Mão de hoje a gente vai transformar um móvel usado, só que usado por mim. Hoje a gente vai mudar a cama, que era a minha cama de solteiro, lá na casa dos meus pais. E que tá aí, muito resistente, muito sólida, com mais de 10 anos de uso, mas precisa de umas transformações para embelezar e ser útil, claro, no quarto de hóspedes daqui de casa. Para uma cama que foi usada por mais de 10 anos, ela está em ótimo estado. Mas a gente sabe que os sinais do tempo aparecem. Algumas partes estão lascadas, a fita da lateral está saindo, os pés estão um pouco fofos. Então eu comecei o processo desmontando a cama. Essa parte foi até bem mais fácil do que eu previa. Desparafusei aqui e ali e já estava pronta. Também desmontei essa parte aí da cabeceira, porque eu me lembro que quando eu comprei, o montador explicou que esse quadrado canaletado podia ficar mais para cima ou mais para baixo, de acordo com o que a gente quisesse. Então eu decidi fazer algo diferente com ele. Deixa eu mostrar para vocês esse instrumento que me ajuda a lixar. É uma lixadeira manual, isso custa entre 20 e 30 reais nas lojas, e você encaixa um pedaço da lixa dos dois lados. E ela dá muito mais firmeza ao processo e cansa muito menos. Não dá para lixar tudo, mas sempre que a gente vai usar para uma peça lisa, como é o caso das laterais, dos pés e da cabeceira da cama, ela ajuda muito, encurta muito o trabalho e deixa muito menos cansativo. Um destaque para essa área aí dos pés que encosta no chão. Notem que muitas partículas do MDF estavam saindo, então eu lixei para deixar tudo bem certinho, retirar todos os excessos. Limpei, porque sempre que a gente lixa, a gente limpa, e passei a cola para madeira, só nessa área aí em que o revestimento saiu. O objetivo aí é deixar as películas bem grudadinhas e depois, quando a cola seca, a gente lixa para deixar tudo nivelado de novo. Depois a gente limpa mais uma vez e vem a aplicação de uma parte essencial do processo, que é o fundo nivelador. Esse fundo nivelador vai deixar tudo mais homogêneo para receber a tinta depois, tanto em textura como em cor. Afinal de contas, a cama permaneceu branca, mas essas partes em que eu lixei e tirei todo o revestimento ficaram com uma cor de madeira, né? Então a gente precisa deixar isso aí mais homogêneo. Basta aplicar uma demão em toda a peça e 2 demãos somente onde for necessário. Aí eu escolhi pintar com um tom de off-white rosado. Eu não queria deixar a cama muito diferente, queria manter neutra, mas como eu usei essa cor em outras coisas do quarto, queria que a cama combinasse. Olha a diferença quando a gente coloca o off-white em cima do branco já encardido pelo tempo. Aí é hora de pegar aquele quadrado solto lá da cabeceira e cortar essas pontas lá de cima. Eu poderia não ter cortado e ter usado exatamente como era antes, mas eu tinha a intuição de que ficaria muito mais bonito se eu fizesse esse pequeno corte. E aí chega a hora de cortar uma espuma. Eu tinha essa espuma que sobrou dos sofás lá do quintal quando reformei. Então usei a que eu tinha em casa mesmo. Apliquei a cola para espuma e para tapeçaria de modo geral, tanto na cabeceira quanto na superfície que ia ser colada a ela, né, da espuma. E apliquei. Notem que eu cortei os 2 dedinhos a mais de espuma. E depois eu cortei essa parte que fica muito marcada, essa quina da espuma. O ideal nesse caso seria ter comprado uma manta acrílica para cobrir tudo isso e deixar o acabamento mais bonito e homogêneo no fim. Só que eu queria terminar logo a cama e não teria tempo de ir até o centro da cidade para fazer isso. Mas se você for fazer em casa, compre um pedaço da manta acrílica
E depois de fazer esse processo, cubra toda a espuma com a manta acrílica, antes de colocar o tecido, porque assim o acabamento vai ficar mais bonito. Para o tecido eu comprei o Aquablock, que é um tecido impermeável. Vocês sabem que eu gosto de tecido impermeável ou impermeabilizado, porque facilita a limpeza. E se acontecer algum acidente com os gatos, vocês sabem que pode acontecer, deles fazerem alguma sujeira, eu vou conseguir limpar com mais facilidade. A cor eu escolhi um cinza bem clarinho para combinar com o quarto, para combinar com a tinta que eu escolhi para a cama. E eu me animei muito porque eu pude inaugurar esse grampeador para tapeceiro que eu comprei. É tão legal isso, é tão fácil de usar, custou uns R$30 e veio já com os grampos, então eu pretendo usar de novo, de tanto que eu gostei da experiência. Já para a aplicação do tecido pessoal, eu não tenho segredos. Eu fui dobrando para trás e testando formas de deixar o tecido mais certinho, menos franzido, mais esticado. Aliás, uma coisa em que você deve prestar atenção é esticar sempre o tecido para que não fique frouxo, sabe? Depois de estofar dessa parte separada da cabeceira, eu parti para as outras partes, essas pernas e a parte que ficaria abaixo dela. Para isso eu usei uma espuma mais fininha, primeiro porque era a que eu tinha em casa e segundo porque essas pernas ficam mais destacadas do que essa parte de cima. Aí não tem nenhum segredo não, eu medi bem certinho para ver exatamente que tamanho eu teria que cortar e repeti o processo da cola, aplicando tanto na madeira quanto na espuma. Mais uma vez eu usei a espuma com 2 dedinhos de borda em relação à madeira para poder ter um acabamento melhor. E mais uma vez cortei essas partes mais angulosas da espuma. Reparem nesse truque aí, eu deixei a pontinha de baixo sem colar para poder colocar o tecido para dentro. Aí depois eu colei o tecido já com a espuma na madeira. E como apareceria um pedacinho dessa parte aí do meio, quando eu colasse aquela outra parte da cabeceira que eu já estofei, eu puxei um pouco mais para o meio, reparem. E depois preguei a parte de trás também. Primeiro eu coloco uns grampos nas pontas e no meio e só depois eu reforço com mais grampo. Notem aí que eu vou dobrando, checando para ver como eu posso deixar o acabamento melhor. É tão legal isso, você aperta, ele faz tac. Agora tem horas que tem que fazer uma força. Aí eu fui cortando sempre as sobras e pregando atrás. Vejam que aí ficou meio feinho esse pedaço quadrado, mas daqui a pouco eu vou dar um jeito nele. Aí eu colei também um pedaço de espuma nessa parte de baixo. Nesse caso foi a espuma mais grossa, a mesma que eu usei naquela parte solta da cabeceira. E mais uma vez eu usei o truque de colocar o tecido por baixo da espuma. Outra forma de fazer tudo isso seria você colar essa espuma e esse tecido em pedaços de MDF bem fininho, pedaços até de papelão, se for um papelão mais espesso, ou um papel paraná, e depois só colar na cabeceira. Como eu disse a vocês, eu não tenho uma forma definitiva de ensinar isso. Foi minha primeira experiência estofando alguma coisa e eu fui aprendendo o processo enquanto fazia. Sempre que possível eu dobrava as pontas do tecido para que ele não ficasse esgarçando com o tempo. Aí vocês lembram daqueles quadradinhos que ficaram aparecendo? Eu cortei uma tira e preguei para escondê-los. O ideal seria revestir toda a parte de trás da cabeceira, mas meu tecido acabou, então eu prometi para mim mesma que no futuro eu faço isso. E olha o resultado. É claro que a cama não ficou novinha em folha, como se tivesse saído da loja, mas esse processo de lixamento, retirada das imperfeições, tratamento, preparação e pintura fez uma grande diferença nas partes de madeira. Fora que a cabeceira mudou muito a cara da cama, né? Ela era muito datada e se tornou uma coisa mais clássica.
Espero que vocês tenham gostado dessa transformação. Eu gostei muito de me embrenhar aí nesse mundo de estofar coisas. Claro que eu tenho muito a aprender ainda, mas fiquei feliz de pelo menos ter começado. E eu acho que no fim das contas o resultado ficou legal, pelo menos para uma primeira vez, né? Um beijo para todo mundo, eu espero que esse conteúdo seja útil para vocês e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!